Olá, que bom é ter você mais uma vez aqui comigo, para juntos meditarmos na preciosa palavra de nosso Deus. Quero convidá-lo nesta manhã a estudarmos um assunto muito importante. Hoje temos a oportunidade de abrirmos a preciosa palavra de Deus e dela aprendermos coisas preciosíssimas, e quero convidá-lo a mergulhar nas sagradas páginas das Escrituras Sagradas e juntos, neste momento, estudarmos a palavra de Deus em um tema muito polêmico. No estudo anterior que nós tivemos, nós estudamos sobre para onde vão as pessoas que morrem. E hoje quero convidá-lo a estudar juntamente comigo a preciosa palavra de Deus, para entendermos o que acontecerá um dia com todos os mortos. O que você acha? O que você entende da preciosa palavra de Deus? O que acontecerá um dia com todos os mortos? Deixe aí a sua mensagem, o seu like, compartilhe este estudo precioso da palavra de Deus. Quero convidá-lo assim a estudar junto comigo a preciosa palavra de Deus. Quero convidá-lo neste momento para que Deus possa abençoá-lo, a fazermos uma breve oração, para que assim possamos crescermos na graça e no conhecimento de nosso Deus. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, dar-nos capacidade de estudarmos neste momento a Tua preciosa palavra. Abre nossa mente para entendermos e nosso coração para aceitarmos a Tua palavra, tal qual escrita é. Dar-nos entendimento, abnegação, e faz-nos sermos servos neste momento para aprendermos através da Tua preciosa palavra. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Que Deus possa abençoá-lo. Que Deus possa abençoar você que está aí do outro lado, assistindo conosco e nos acompanhando neste precioso estudo da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Diz a palavra de Deus para nós: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que coisa preciosa é sermos um obreiro aprovado, que não temos do que nos envergonhar, e que quando perguntam sobre a palavra de Deus para nós, como líderes, presbíteros, diáconos, pessoas que dirigem a igreja, nós temos a capacidade, vinda diretamente do trono de Deus, de assim respondermos de acordo com a preciosa palavra de Deus, manejando-a de maneira que não temos do que nos envergonhar. Que coisa maravilhosa! Quero agradecer aqui à irmã Ides Maria, que está conosco, certo? Ela olha para nós aqui, manda uma mensagem e diz: paz seja contigo, pastor. Deus abençoe você e sua família. Um abraço especial para a senhora. Que Deus possa abençoá-la grandemente e fazê-la mais do que vencedora no Senhor Jesus. Quero agradecer a você que está conosco também. E você pode compartilhar, pode mandar uma sua mensagem, pode dar o seu like nesta mensagem, pode compartilhar esta mensagem com outras pessoas lá fora. Talvez outros corações sejam alcançados pela preciosa verdade de Deus, hoje dita através da sua palavra. Mas o que acontecerá um dia com todos os mortos? Vimos na lição anterior que o homem é mortal e que a morte é um estado de inexistência. Quando as pessoas morrem, elas voltam para o pó, aguardam o dia do juízo, quando Cristo voltará sobre as nuvens dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão, diz a preciosa palavra de nosso Deus. Mas aonde nós podemos testificar isto? Aonde nós podemos, através da preciosa palavra de Deus, testemunharmos sobre tão precioso assunto e estudo da palavra de Deus? Nós podemos olhar, meus amados irmãos, e irmos para o João capítulo 5, versículos 28 e 29. O que acontecerá um dia com todos os mortos? Diz a preciosa palavra de Deus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição da condenação.
João capítulo 5, versículos 28 e 29. Então a pergunta que eu fiz é: o que acontecerá um dia com todos os mortos? Ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Aqueles que ouviram a palavra de Deus, viveram de acordo com a preciosa palavra de Deus, obedeceram, foram verdadeiros adoradores e adoradores por excelência do eterno Deus, ressuscitarão para a vida eterna. Que momento esplendoroso, que momento glorioso será o momento em que com certeza veremos nossos entes queridos ressuscitarem para a vida eterna. Que coisa maravilhosa, que momento glorioso, que momento especial de poder nos reencontrarmos com os nossos entes queridos, reabraçá-los com amor e com certeza entendermos que através de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, no qual Deus o ressuscitou, iremos viver eternamente. Que coisa maravilhosa, que esperança esta que deve ser alimentada nos corações de cada crente em Cristo Senhor. Mas de fato, ressuscitou Cristo dentre os mortos? Sim, ressuscitou Cristo. Yeshua HaMashiach, diz a palavra de Deus, foi feita a primícia dos que dormes, porque assim como a morte veio, meu amado irmão e ouvinte da palavra de Deus, por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim todos nós seremos vivificados em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, que momento especial. A nossa fé somente é alimentada a cada instante, a cada momento, em sabermos que com certeza, mesmo tendo a morte passada a todos os homens, por causa de um homem, veio a vida eterna em Cristo Jesus, porque Deus o ressuscitara. Que coisa maravilhosa, que coisa especial é entendermos que somos participantes desta preciosa promessa de Deus a cada um de nós. Todos os justos ressuscitarão um dia para a vida eterna. E eu e você queremos fazermos parte desta preciosa promessa. Queremos fazer parte deste momento glorioso. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda é a palavra de Deus. Haverá ali um período de separação, um período distante. Primeiro, diz a palavra de Deus, primeiro ressuscitarão justos. Depois de 1000 anos, ressuscitarão os ímpios. Aqueles que nada quiseram, aqueles que nada fizeram para com Deus, aqueles que rejeitaram a palavra, ressuscitação somente depois dos 1000 anos. Mas o que aconteceria se Cristo não houvesse ressuscitado? Se Yeshua HaMashiach não tivesse ressuscitado, o que aconteceria? Poderíamos crer na ressurreição? Poderíamos ter vida eterna? Não, de maneira nenhuma. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, logo é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus e Jesus não ressuscitara, mas cremos diante da preciosa palavra de Deus e pelo testemunho ao mundo inteiro que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque Deus o ressuscitara. E pelo fato de Deus ter ressuscitado a Cristo, hoje podemos herdar esta preciosa promessa da ressurreição em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Se Ele não tivesse ressuscitado, estaríamos perdidos, estaríamos sem esperança. Mas Ele ressuscitou. Alegre-se. Coisa boa é entendermos que todos os nossos entes queridos que perdemos por algum motivo nesta vida, por algum motivo se foi, e só restou saudade em nossos corações, só restou lembranças fortes em nossos corações. Lembremos que devemos alimentar a bendita esperança de que um dia ressuscitarão. E esta certeza que temos em nosso coração é porque Deus ressuscitara Yeshua HaMashiach.
ao terceiro dia e hoje vive eternamente. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda é entendermos que ressuscitaremos e viveremos, assim como ele venceu a morte e vive eternamente, nós também venceremos. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda é esta preciosa promessa de Deus em nossas vidas. Agora, quando ressuscitarão os justos? E quando receberão a recompensa? Que coisa tremenda. Você saberia responder isto? Quando ressuscitarão os justos? E quando receberão eles a recompensa? É interessante que a palavra de Deus, nos versículos mais lindos, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e a trombeta de Deus ressoará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos juntamente arrebatados, levados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa tremenda, que versículo gostoso de se ouvir, que esperança especial de ser alimentada em nossos corações. É entendermos que a palavra de Deus diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que coisa maravilhosa. Eu quero alimentar esta esperança de que um dia reencontrar-me-ei com os meus entes queridos que morreram em Cristo e que viverei eternamente com cada um deles, sem ter problemas de dor, de aflição, de perseguição, de sofrimento, e sem ter que chorar mais uma vez pela morte, porque diz a palavra de Deus que neste momento a morte será tragada. Cadê, ó morte, a tua vitória? Que coisa maravilhosa, que promessa especial. E diz mais a palavra de Deus: e vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhe dado poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados por testemunho, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem tampouco adoraram a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas e em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição, porque bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Sobre os que ressuscitaram na primeira ressurreição, não terão sobre eles o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 ao 6. Esta ressurreição dos justos ocorrerá por ocasião da segunda volta de Cristo a esta terra. Que coisa maravilhosa. Sua recompensa será a vinda eterna, e reinará ao lado de Cristo em seu reino terreno. Que coisa maravilhosa, que coisa esplendorosa, que esperança gostosa de ser alimentada a cada dia e fortalecida por nossa fé em nossos corações. Tendo esperança em Deus, com estes mesmo também ali viveremos. Iremos com certeza viver eternamente. Que coisa maravilhosa. Assim, todos os justos com os injustos ressuscitarão. Você lembra da primeira pergunta que eu fiz? O que acontecerá um dia com todos os mortos? Irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. A diferença que nos acalenta o coração como servos de Deus é entendermos que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitar-se-ão para serem coerdeiros com Cristo, para reinarem em seu reino. Que coisa maravilhosa.
Que coisa tremenda estudarmos a preciosa palavra de Deus e entendermos que cada crente, cada servo fiel tem que alimentar em seu coração a bendita e gloriosa esperança de que um dia ressuscitar-se-ão todos os justos. Agora, quando ressuscitarem os outros mortos, os injustos, para que ressuscitarão? O que acontecerá com eles? Aprendemos até aqui que quando os justos ressuscitarem, reinarão com Cristo durante 1000 anos. Viverão eternamente com Ele. Aprendemos aqui que serão sacerdotes com Cristo. Teremos uma vida maravilhosa com Deus. Mas o que acontecerá com os injustos ao ressuscitarem? O que diz a preciosa palavra de Deus? Vamos partir para Apocalipse capítulo 20, versículo 5, quando diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabam. Esta é a primeira ressurreição. E vi um grande trono branco, e que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, diz a palavra de Deus, que estavam diante de Deus, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados, diz a palavra de Deus, pelas coisas que estavam escritas neste livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, diz Apocalipse. Que coisa terrível, que coisa tremenda. O que acontecerá com todos os injustos? Sim, ressuscitarão? Sim, ressuscitarão. Mas para a condenação eterna. Passarão pelo julgamento, passarão pelo grande julgamento do eterno Deus. Não acharão brancas as suas vestes. Diz a palavra de Deus que abrir-se-ão os livros da vida e serão julgados conforme as suas obras. Os ímpios ressuscitarão, sim, na segunda ressurreição, após os 1000 anos da primeira ressurreição. A ressurreição dos ímpios é para o juízo final, para serem julgados, para serem condenados. Esta condenação é chamada de segunda morte, ou seja, o fim de todos os ímpios. Que coisa terrível, que coisa triste. Uns ressuscitarão para a vida eterna. Que momento glorioso, que momento gratificante será poder estar ali diante do eterno Deus, diante do Rei dos Reis, o seu Filho, e poder entender as preciosas palavras que a nós serão dirigidas, quando dirão para os justos fiéis: vinde benditos de meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Que palavras de boas-vindas, que palavras calorosas, que palavras bonitas de serem ouvidas por todos os justos que ali obedeceram e foram fiéis a Deus, conservaram a sua coroa. Mas que tristeza será olhar para os ímpios serem julgados conforme as suas obras, e no final de tudo ouvir as palavras duras e ásperas que virão da boca do Eterno, quando vão dizer: apartai-vos de mim, malditos, preparado para o fogo. Que coisa triste será ouvir estas palavras. Eu não quero fazer parte desta classe de pessoas que não estarão preparadas para o encontro com Yeshua HaMashiach. Quero fazer parte da classe dos justos. E você? De que classe gostaria de fazer parte? Da classe dos justos ou da classe dos injustos? Daqueles que obedeceram
ou daqueles que desobedeceram, daqueles que aceitaram a sua palavra ou daqueles que rejeitaram a sua preciosa verdade. Por isso, estude conosco a preciosa palavra de Deus. A Igreja de Deus do Sétimo Dia tem um imenso prazer de levar até você o conhecimento precioso da palavra de Deus. Mas voltando ao assunto, com que corpo ressuscitarão os justos? Os justos vão ressuscitar? Sim, ressuscitar-se-ão. Mas com que corpos ressuscitarão os justos? Aqueles que fizeram a vontade de Deus. E nós podemos muito bem irmos para a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção, mas ressuscitará em incorrupção. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Incrível! Acompanhe conosco em 1 Coríntios e analise isto. Capítulo 5, versículo 44. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo, abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, diz Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Corpo incorruptível será o estado em que ressuscitará todos os justos. Um corpo incorruptível, não sujeito ao pecado, um corpo imortal, não sujeito à morte, um corpo espiritual. Que coisa maravilhosa! Por isso, quero convidá-lo a experimentar nesse dia esta bendita esperança e verdade que pregamos. Que coisa maravilhosa! Agora, após a ressurreição, qual será a função dos justos? Após os justos serem ressuscitados, estarem com Cristo reinando em seu reino terreno, qual será a função de cada justo? Diz a preciosa palavra de Deus assim, veja só: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Podemos ver isto em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Palavra fiel é esta: que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12. Agora, onde os santos irão reinar para sempre? Aonde os santos vão reinar? Mas antes de entendermos isso, a pergunta que eu fiz anterior foi: após a ressurreição, qual será a função dos justos reinando no reino terreno com Cristo? Diz que seremos o quê? Sacerdotes. Seremos sacerdotes de Deus e de Cristo. Será uma função especial. Reinaremos com ele. Que coisa esplendorosa, que coisa maravilhosa. Chegando à parte final desta reflexão da palavra de Deus, neste dia, eu quero perguntar para você: onde os santos irão reinar para sempre? E olhamos para a preciosa palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é a nossa verdade, que é o nosso GPS, o nosso mapa, o nosso guia que nos orienta. É Deus falando conosco através de sua palavra. E a sua palavra diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra, diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Aonde reinaremos para sempre,
na terra. A terra foi dado como herança aos homens. Os céus são os céus do Senhor, são o trono do Senhor, Deus de Israel. Não fomos jamais criados e tampouco recebemos nenhuma promessa dentro da preciosa palavra de Deus de que iríamos morar no céu. Será que não? Segundo o que nós lemos, acabamos de ver, nós iremos reinar para sempre na terra. Mas este será o tema de um próximo estudo. E quero convidá-lo a estar conosco neste próximo estudo. Iremos ou não morar no céu? O que diz a preciosa palavra de Deus a respeito deste assunto? Como você tem crido? Como o seu pastor tem pregado? Como o seu presbítero, o seu líder religioso tem lhe orientado a respeito disso? E a Bíblia? O que fala a Bíblia? Creremos na palavra de Deus ou no homem? Este será o tema do nosso próximo estudo. Mas é interessante percebermos uma coisa preciosa, que hoje nós aprendemos através da preciosa palavra de Deus, que um dia todos os mortos ressuscitação, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Aprendemos que se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria esperança e logo seria vã a nossa pregação. Mas Ele ressuscitou a Jesus. Deus ressuscitou a Jesus e graças a Deus nós temos hoje como esperança vindoura a ressurreição de todos os justos, porque servimos a um Deus eterno que tudo pode, tudo faz e que não está de braço encolhido, mas estendido ao nosso favor, e que podemos hoje alimentar em nosso coração a bendita esperança de um dia reencontrarmos com os nossos entes queridos que já morreram em Cristo Jesus. Aprendemos também que todos os que morreram em Cristo Jesus, todos os que morreram em Cristo Jesus, serão feitos sacerdotes com Deus, com Cristo. Que coisa maravilhosa. E eu quero perguntar para você hoje, estará você disposto a ressuscitar com um corpo incorruptível, transformado, viver eternamente com Yeshua HaMashiach no seu reino terreno? Estará você realmente disposto a entender e crer de maneira especial na preciosa promessa da ressurreição? Se a morte é um estado de inexistência, querido ouvinte, a ressurreição traz novamente a existência do homem. O ressurreto receberá a recompensa pela escolha que fez em sua vida antes da sua morte. A recompensa deles é a vida eterna para todos os que estão salvos em Cristo Jesus, e a condenação para todos os pecadores que rejeitaram, não se arrependeram de seus maus caminhos, de seus maus feitos. E que coisa tremenda! Somente através do Filho de Deus poderemos sermos salvos. Abra seu coração para Ele neste momento. Arrependa-se de seus pecados. Deixe Ele viver em sua vida. Se isto acontecer, querido ouvinte da palavra de Deus, você viverá para sempre com Ele. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe grandemente e que possa fortalecer em teu coração a bendita e gloriosa esperança de um dia reencontrarmos com os nossos entes queridos e vivermos para sempre no reino de Yeshua HaMashiach. Que Deus o abençoe. Quero convidá-lo mais uma vez a orar comigo. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, porque cremos na Tua preciosa palavra, que se ainda que morramos, um dia ressuscitaremos para a vida eterna. Obrigado, porque, ó Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ressuscitastes ao Teu Filho
dando-nos a bendita esperança de que um dia todos os que morreram em Cristo Senhor ressuscitarão também. Obrigado, que possamos morrer a morte de um justo e o nosso fim possa ser como um de um justo, e que possamos ressuscitar no amanhã da ressurreição para o encontro contigo. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar.